Os integrantes desse grupo são João Pedro, Samuel, Yasmin e Pablo. E o nosso tema é solda ao arco elétrico com eletrodo revestido. Segundo o engenheiro metalúrgico Kleber Fortes, a soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido, também conhecida como soldagem manual a arco elétrico, é o mais largamente empregado dos vários processos de soldagem. A soldagem é realizada com o calor de um arco elétrico mantido entre a extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça de trabalho. O calor produzido pelo arco funde o metal de base, a alma do eletrodo e o revestimento. Quando as gotas do metal fundido são transferidas através do arco para a poça de fusão, são protegidos da atmosfera pelos gases produzidos durante a decomposição do revestimento. A escória líquida flutua em direção às superfícies da poça de fusão, onde protege o metal de solda da atmosfera durante a solidificação. Bom, vale muito a pena a gente relembrar o que é um eletrodo. Um eletrodo é um condutor metálico por onde uma corrente elétrica entra ou sai de um sistema. Ele pode ser classificado como consumível ou não consumível, sendo que o eletrodo não consumível é um metal ou liga metálica que não se funde junto com materiais que se quer soldar. Já o consumível nada mais é do que uma vareta que se funde junto com os materiais a ser soldado, sendo que ele pode ser nu ou revestido. O eletrodo nu é um metal ou liga metálica em forma de arame, tira ou barra, sem nenhum tipo de revestimento. Um eletrodo revestido é um eletrodo constituído de um núcleo metálico, chamado alma, e um revestimento à base de substâncias químicas, além de uma extremidade não revestida que é presa no porta-eletrodo, sendo a alma do eletrodo a parte que serve como material de deposição. O material da alma depende da natureza da base, podendo ser ou não o mesmo. O revestimento do eletrodo é composto de elementos de liga e desoxidantes, como ferro, cromo, ferro-manganês, estabilizadores de arco, fumadores de escória e materiais fundentes, e de materiais que formam a atmosfera protetora. Temos 7 tipos de revestimento: básico, ácido, celulósico, rutílico, ilmenítico, caltitânio e oxidante. Por exemplo, o básico ele tem as seguintes características. Geralmente apresenta as melhores propriedades mecânica-metalúrgicas entre todos os eletrodos, destacando-se a tenacidade. Tem a escória fluida e facilmente destacável. Vale ressaltar que para cada processo temos tipo de revestimento específico. E como é que é feita a classificação desses eletrodos revestidos? Bom, eles podem ser classificados pela nossa ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e pela AWS, sendo que a AWS, traduzindo para o português, seria a Associação Americana de Soldagem, que se subdivide em 2 grandes grupos, que é o AWS A5.1-78 para eletrodos revestidos de aço carbono para soldagem ao arco, e também o AWS A5.5-69 para eletrodos revestidos de aço de baixa liga para soldagem arco a arco. A figura ao lado podemos ver como que é feita essa classificação, onde o E indica eletrodo, XX abre parênteses, X fecha parênteses, X indica a tração vezes 1000 PSI, sendo que o PSI, ou libra-força por polegada quadrada, é a pressão resultante da força de uma libra-força aplicada a uma área de uma polegada quadrada. O Y refere-se à posição de soldagem, onde o 1 indica todas as posições, o 2 horizontal e plana, 3 plana, 4 plana, sobre cabeça, horizontal, vertical, descendente. E o Z indica o grau de utilização do eletrodo, por exemplo, o tipo de corrente e o tipo de revestimento, que varia de 0 a 8. Já para a nossa entidade ABNT, como vemos na figura ao lado esquerdo da tela, o 1 indica o limite de resistência à tração que o metal de solda admite. Esse limite é expresso em kgf por milímetro quadrado. O 2 varia de 1 a 4 e indica as posições de soldagem.
O 3 varia de 0 a 5 e indica ao mesmo tempo o tipo de corrente e o grau de penetração de soldagem. E já o 4 indica o tipo de revestimento do eletrodo, por meio das seguintes letras: A, ácido, B, básico, C, celulósico, O, oxidante, C. Nesse slide pode ficar mais claro o que a gente acabou de falar, que é por meio desses exemplos, tanto da entidade AWS quanto da nossa BNT. Na figura 1, temos a classificação do eletrodo revestido pela AWS, o famoso eletrodo 6013, que é um eletrodo que utilizaremos muito em nossas operações. O E indica eletrodo, o 60 é igual ao 60.000 PSI, o 1 indica todas as posições de soldagem e o 3 o tipo de corrente, podendo ser alternada ou corrente contínua, sendo que o polo positivo pode estar tanto na peça quanto no eletrodo. Na figura 2, temos a classificação pela nossa BNT, onde o 44 significa que temos 44 kg força por milímetro quadrado, o 1 indica todas as posições de soldagens, o 0 temos o tipo de corrente, no caso CC, que é corrente contínua com grande penetração, e o C, o revestimento celulósico. Também é muito importante nessa atividade a gente relembrar para uns e explicar para outros o que é e como se forma um arco elétrico. Bom, o arco elétrico ele é formado pela passagem da corrente elétrica de um polo a outro no circuito elétrico, mantido entre eles um determinado espaço de ar. Esse espaço é chamado de comprimento do arco. Os elétrons livres que formam a corrente elétrica percorrem o espaço de ar entre a peça e o eletrodo a uma velocidade tal que acontece um choque violento entre os elétrons ionizando os átomos do ar, isto é, carregam de eletricidade, e produz o arco elétrico ou arco voltaico. Dando continuidade no assunto, irei falar sobre os acessórios para a soldagem com eletrodo revestido. Um dos acessórios é o porta-eletrodo e também o cabo ou condutor. O porta-eletrodo ele é importante pois serve para fazer a fixação e também a energização do eletrodo revestido ao circuito de soldagem de forma segura para o soldador. O cabo ou condutor podemos dizer que está ligado ao porta-eletrodo, pois é ele que leva a corrente elétrica da máquina para o porta-eletrodo. Lembrando que é fundamental que o cabo esteja com a fixação correta e também ter uma boa isolação, pois se não tiver, corre o risco da pessoa que for executar a operação levar choque, e não queremos que isso aconteça. Por isso que é bom o soldador inspecionar tudo antes de fazer o processo. O grampo de retorno ele serve para ficar ou na mesa de soldagem ou na peça. Ele fica ligado ao polo negativo, enquanto o porta-eletrodo fica no polo positivo. Dessa forma, tem uma penetração maior para poder fazer a soldagem. A escova com fio de aço serve para fazer a limpeza do cordão de solda e a picadeira serve para retirar a escória e os respingos. As fontes de energia são importantes para o processo de soldagem ao arco, pois fornecem os valores de tensão e corrente adequados à sua execução. Para calcular os valores de tensão e corrente, usa-se a lei de Ohm, conforme foi ensinado em sala de aula. Se você quer saber a tensão, usa-se a fórmula V é igual a R vezes UI. O V ele é a tensão, o R a resistência e o I a corrente. Se você quer saber a resistência, usa-se a fórmula R é igual a V dividido pelo I. A grande maioria das soldagens a arco com eletrodo são realizadas com a corrente contínua, que possibilita dois arranjos distintos: o eletrodo no polo negativo e a peça no polo positivo. Quando conectados, a corrente com polaridade direta
oferece maior taxa de fusão do eletrodo. O eletrodo no polo positivo, quando conectado à peça no polo negativo, a corrente contínua com polaridade inversa resulta em maior penetração do cordão de solda. Aplicações da soldagem com eletrodo revestido ou arco elétrico. Por ele ser utilizado sem a necessidade de supressão de gases e ter um baixo custo, normalmente é utilizado em pequenas tarefas de soldagem, já que possui baixa produtividade e a necessidade de especiais de cuidados. Não é utilizado para tarefas de produção em grande escala. Utilizado para soldar materiais como aços de baixo carbono, baixa liga, média liga, alta liga, aços inoxidáveis, ferro fundido, alumínio, cobre, níquel e outras ligas do mesmo. Diferentes combinações de metais dissimilares também podem ser soldadas com o eletrodo revestido. Os metais de baixo ponto de fusão, como chumbo, estanho, zinco, metais muito refratários ou muito reativos, como o titânio, o zircônio, o molibdênio e o nióbio, são materiais que não são soldados por esse processo. As vantagens são que trata-se de um processo versátil, pois adapta-se a materiais de diversas espessuras em qualquer posição de trabalho. O equipamento necessário tem custo relativamente baixo. Seu emprego é indicado tanto dentro de fábrica como em campo. É bastante usado para soldar ácidos carbônicos, ácidos de baixa liga, ácidos inoxidáveis, ferros fundidos, alumínio, cobre, níquel e etc. Não há necessidade de suprimento de gases, grande variedade de consumíveis, e os equipamentos também podem ser usados para outros processos. As desvantagens são que trata-se de um processo manual dependente da habilidade do soldador, o que implica em menor controle de parâmetros de soldagem, como corrente de soldagem. Comparando a outros processos, apresenta baixa produtividade pela sua baixa taxa de deposição e baixa taxa de ocupação do soldador. Volume de gases e fumos gerados no processo. Necessidade de cuidados especiais com eletrodos. Muito obrigado pela atenção.